Olá pessoal, nesse vídeo de sexta-feira eu vou revisitar um conceito que é a cegueira do olho clínico. Esse conceito nós apresentamos alguns anos atrás numa postagem do nosso blog, que eu vou colocar o link aqui relacionado a esse vídeo, e também é uma das aulas do módulo Conceitos Originais do nosso curso de Medicina Baseada em Evidência. E eu resolvi criar essa nova versão porque eu acho que essa é uma pergunta, é uma questão que tem que estar sempre sendo relembrada, porque a nossa tendência é supervalorizar o nosso olho clínico. Não que ele não tenha muito valor, o olho clínico tem um grande valor, mas a gente tem que saber em que situações ele tem um grande valor. E tem que saber em que situações ele engana mais do que orienta. Em que situações o olho clínico tem valor ou a experiência clínica tem valor. A percepção do seu paciente individual. Isso é a importância do olho clínico, né? Você ter a percepção do quanto ele melhorou, do quanto ele piorou, de como é que está sendo aquela evolução, a sua percepção da gravidade da condição clínica dele ou até mesmo dos valores e preferências no processo de interação. E aí a gente poderia fazer o vídeo todo sobre a importância da experiência clínica que traz uma habilidade para esse olho clínico. No entanto, o olho clínico não deve ser usado para criar conceitos científicos ou para criar conceitos a respeito da natureza. Paradoxalmente, as pessoas usam muito o olho clínico como argumento em prol de um conceito quando o conceito não está fortemente demonstrado por evidências científicas. Como se a pessoa dissesse, ok, concordo com a limitação do estudo, mas eu percebo que os pacientes melhoram na prática. Está usando o olho clínico, está usando a experiência clínica para criar um conceito. Ou tentar preencher uma lacuna que a própria evidência científica ainda não preencheu, só que você está tentando preencher a lacuna com a evidência científica, com uma evidência de pior qualidade do que a científica, que é o olho clínico. Mas eu preciso explicar por que o olho clínico não é capaz de verificar, de entender conceitos ou propriedades da natureza em medicina. Quando nós dizemos que existe um benefício de um tratamento em relação à melhora do prognóstico do paciente, digamos, melhora de mortalidade, nós sabemos que esse benefício é probabilístico. Me digam um bom NNT para a morte. 20. Esse tratamento reduz mortalidade e o NNT nos pacientes médios para os pacientes de médio risco é 20. E isso se considera um bom NNT. No entanto, o que eu quero explicar aqui é que é impossível perceber um NNT de 20. É impossível perceber na prática clínica um NNT de 10 ou até menores NNTs. Imagine um NNT de 20. Para eu perceber a redução da mortalidade com essa droga, eu teria que ter 20 pacientes que eu fiz e 20 pacientes que eu não fiz. E a diferença de mortalidade seria apenas em um deles. Isso é impossível, nossa mente não é uma planilha de Excel. E a gente não tem esse espaço amostral assim para que a gente realmente tenha percepção. E mesmo se eu tivesse 20 pacientes de um lado, 20 de outro, e percebesse a diferença em um deles, eu tenho um tamanho amostral que não alcançaria significância estatística. Então a gente não percebe o efeito do acaso, aí eu estou me remetendo à significância estatística, mas pior ainda, a gente não percebe a diferença numérica. A gente não consegue perceber numericamente as diferenças de quem usou e quem não usou quando nós estamos falando de prevenção de eventos. É impossível. Imagine um NNT de 20, você tem que tratar 20 para ver a prevenção de morte em 1. Você não consegue perceber isso. Além disso, o mundo é cheio de vieses. Não é só a questão de não perceber a diferença numérica. O mundo é cheio de vieses de confusão.
E quem é tratado é diferente de quem não é tratado. E a mente humana não consegue fazer essa distinção ou esse ajuste multivariado em relação ao efeito de alguma coisa. Fica mais confuso ainda quando nós temos, naturalmente, como pessoas humanas, o viés de confirmação. Então, se eu prescrevo alguma coisa, é porque intrinsecamente eu acredito naquela coisa. E o viés de confirmação vai me atrapalhar na percepção de um mundo que já está totalmente confuso devido aos fatores de confusão. Outro fator de confusão não é tanto as características do paciente, mas quando você muda uma medicação, acrescenta uma nova medicação, você pode estar fazendo outras coisas também no paciente. Eu acrescentei aqui uma nova medicação para insuficiência cardíaca, que eu acredito que é benéfica e é uma nova medicação. Ao mesmo tempo, eu ajustei melhor o diurético, eu vi aquele paciente com mais cuidado, eu ajustei porque o paciente teve uma descompensação e eu passei a vê-lo semanalmente nas próximas semanas. Então, viés de desempenho. De onde é que vem o efeito? Vem disso que eu fiz ou das outras coisas que eu fiz? É muito difícil a gente distinguir. Então, observem quantos vieses existem, inclusive atrapalhando a nossa própria interpretação do viés quando o desfecho é subjetivo. Eu falei em morte, é objetivo, mas se for subjetivo, ainda tem a minha subjetividade atrapalhando todas essas coisas. Então, numericamente, é impossível o olho clínico reconhecer prevenção de eventos. Segundo, mesmo que numericamente fosse possível, o mundo é uma fábrica de vieses. A gente não consegue ajustar para isso. Então, quando eu digo na minha experiência, essa droga funciona, na realidade, eu não estou reconhecendo a limitação da minha experiência em criar conceitos. E a experiência clínica, na verdade, faz a gente muitas vezes desaprender conceitos do que aprender. Existem situações onde numericamente a coisa é mais favorável. Quando nós estamos falando de situação prevalente e a gente usa alguma coisa, fica mais fácil às vezes de perceber numericamente o efeito. Por exemplo, eu estou aqui usando uma coisa em pessoas que já estão com o sintoma. Ok? Já estão sentindo, todos aqui já têm sintomas de insuficiência cardíaca e eu vou acrescentar uma nova medicação. Nesse caso, o NNT tende a ser menor, né? Porque todo mundo já está com a prevalência da condição. Então, numericamente, pode ser melhor de perceber alguma coisa. No entanto, a mente humana tem uma característica muito bem demonstrada por behavioral scientists, em percepção de mudança de situações prevalentes. A gente aprende com a experiência quando o feedback é imediato. Se o feedback não for imediato, a gente não consegue aprender com a experiência. Por exemplo, eu aprendo com a experiência se eu fizer uma morfina em um paciente que está com muita dor. O feedback é imediato, o indivíduo melhora na hora. Ou eu posso aprender com a experiência que colocar um niprid no edema agudo de pulmão, o paciente melhora a dispneia, né? Porque são situações de feedback imediato. Agora, eu vou fazer um tratamento para insuficiência cardíaca, para ao longo de semanas eu perceber que esse paciente melhorou ou não, o feedback não é imediato e a gente não consegue aprender, tá? Então, lembrem-se que em situações de prevenção de eventos futuros, numericamente é impossível perceber e existem muitos vieses de confusão. Em situações de melhora da condição clínica presente do paciente, quando o feedback é imediato, a gente aprende, e aprende sim. Okay? Quando o feedback é tardio, também a gente não consegue associar a ação com a consequência. E aí, isso está demonstrado cientificamente que a gente não aprende. Fora que situações presentes são mais relativas a sintomas e tem uma certa subjetividade maior em relação a eventos futuros. Eventos que vão ocorrer ou não ocorrer, como morte, AVC, infarto, etc. Portanto, a gente deve ter muito cuidado em tentar preencher a ausência de evidência científica de qualidade com a experiência clínica. A experiência clínica tem muita importância, mas ela não deve ser banalizada com uma utilização inapropriada da experiência clínica. E aí eu digo, essa é uma espécie de overuse, uso excessivo da experiência. Uso excessivo para quê? Para fazer afirmações a respeito de como a natureza funciona, que é a função da ciência. Então, ciência, como eu já disse no vídeo anterior,
é a propriedade do universo. É a luz que vai iluminar o nosso caminho. E a minha experiência clínica vai fazer eu escolher o caminho. Mas eu não devo criar uma falsa luz para iluminar o caminho através da minha experiência clínica. São coisas diferentes. Então percebam como usar as ferramentas certas para as situações certas é o que faz a excelência da decisão médica, que é uma decisão que alinha o conceito científico, que é a bússola, com a realidade, que aí sim entra o olho clínico, para entender melhor da realidade de seu paciente individual.